Meus amigos, minhas amigas, pensa num troço azarado, rapaz. Pensa numa administração azarada, numa gestão azarada. Pensou? Pois é, agora eleva um pouquinho o nível. E vamos pensar na gestão do Augusto Melo no Corinthians. Rapaz, que bicho azarado é Augusto Melo no Corinthians com os patrocinadores master que ele arruma para a camisa corintiana. É impressionante. Primeiro a Vai de Bet, depois a Esportes da Sorte. Pois é, Esportes da Sorte é cheia de patrocínio, aquela coisa toda na camisa de vários clubes. E Esportes da Sorte não tem licença para atuar no Brasil, como também a Vai de Bet não tem mais licença para atuar no Brasil. Olha, e a Esportes da Sorte é responsável pelo pagamento do Memphis Depay. Que situação a do Corinthians e a do Augusto Melo. Olha, capaz do Depay de sair e nem jogar. Enfim, chega mais, meus amigos, minhas amigas, aqui no nosso programa Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar dessa situação, desse imbróglio envolvendo uma casa de apostas grande, que patrocina aí alguns clubes do futebol brasileiro, que tem comercial em grandes TVs, programas de alta audiência, e não tem mais licença para funcionar no Brasil. Com isso, fica a dúvida como é que o Corinthians vai pagar a dívida com Memphis Depay. Já era uma bomba que eu previa, mas não me deram ouvidos. A diretoria do Corinthians saca muito de negócios, né? Enfim, aí o torcedor corintiano fica se perguntando até quando uma administração que não consegue prever para prover, que não consegue observar que o problema está chegando para poder se livrar dele. Não, pelo contrário, vamos nos enfiar em mais problemas. O torcedor do Corinthians não merece isso, não. E vamos falar, pensa agora na sorte. Pensou? Pensa num negócio assim, sortudo mesmo. Agora vai um nível além. É o Fluminense. Pois é, o Fluminense, eu digo, é a sorte encarnada, porque competência passa longe, o time é ruim. Depois do ano passado, eu digo, a própria sorte é o Fluminense. Agora, depois de ontem, Cruzeiro e Fluminense, deem uma olhada nos gols que o Cruzeiro perde. Além do Fábio, que para mim é um goleiro melhor do que o Alisson, que dizem que é de seleção brasileira, Ederson, o Everton, Bento. O Fábio é melhor do que todos, porque o Fábio é a encarnação da competência aliada à sorte. É impressionante. Quando a bola passa por ele, ela bate na trave. Ou bate no companheiro, mas não entra. É impressionante. Vamos falar sobre a vitória do Fluminense, que por hora, tirou o tricolor da zona de rebaixamento. Mas vamos lá, gente. Antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, Dois Toques, a Casa do Futebol. A gente fala dos bastidores do nosso esporte querido e nem sempre coisas boas, né? Como é o caso dessa Esportes da Sorte, que é uma casa de aposta grande, tem patrocínio com Corinthians, Atlético Paranaense, Palmeiras, né, no futebol feminino. Tem comercial em tudo que é lugar. E olha, depois da regulamentação, saíram as regras do governo federal para funcionamento de casa de apostas no Brasil e tal. A Esportes da Sorte não pode atuar no Brasil porque não encaminhou a documentação, então vai perder a sua licença. Com isso, como fica a relação da Esportes da Sorte com os seus afiliados, com os clubes que são patrocinados pela sua marca? Um deles, o Atlético Paranaense, também pensa numa situação azarada no centenário. Centenário, lembrando o centenário do Flamengo, centenada, né? Olha, perdeu de goleada na Sul-Americana. Foi eliminado da Copa do Brasil, dentro de casa, por um adversário que tinha 1 a menos. Conseguiu fazer um gol com 1 a menos. Agora perde o seu patrocinador, porque o Atlético Paranaense pelo menos teve a decência de tirar a marca da camisa, dizendo que não, se a marca não tem licença para atuar no Brasil, então o Atlético Paranaense não vai estampá-la fazendo propaganda sem ter que receber ali o correto por isso. O Corinthians não vai poder fazer isso.
Por quê? Porque o Augusto Melo, ele parece múmia, cara. Ele tá cada vez mais enrolado. Pensou em problema, pensou enrolado com problema, é o Augusto Melo, do Corinthians. Fechou com a Vaidbet. A Vaidbet também é uma das que não pode mais operar no Brasil. E aí teve o rolo todo, tal, Vaidbet, deu ruim. Agora a Esporte da Sorte, que é uma casa grande, patrocínio bom. E o Memphis Depay veio para o Brasil com uma garantia salarial que seria paga principalmente pelo valor garantido pela Esporte da Sorte. E agora a casa não pode mais funcionar no Brasil, não terá a licença. E como fica o pagamento do jogador holandês? Bom, quase não tem jogado. Quase não tem jogado. Na Copa do Brasil não foi inscrito. Eu acho que o Corinthians, enfim, pode sobreviver sem isso. A grande questão é que já se enrolou nesse imbróglio. Não é um jogador que vai mudar o patamar técnico do Corinthians, não é um jogador que vai salvar o Corinthians, enfim. E agora é um jogador que vai ficar sem receber. Vai ficar sem receber, caso a Esporte da Sorte não cumpra aquilo que ela prometeu. O Corinthians, dizem, né, que também ele se calçou. Ele tem uma garantia assinada, tem uma multa, caso a patrocinadora não cumpra. Mas a verdade é o seguinte, né? Vai ser uma aventura do Memphis, né? Ah, cheguei aqui, não recebi, já passaram-se 2 meses, não vou receber. Tchau, bênção, fui. Foi uma aventura no Brasil, legal, acabou. E o Corinthians continua com mais dívidas, né? E com o nome sujo na praça. Porque já está sujo mesmo, já está endividado mais de 2,3 bilhões em dívidas. O que é mais? Um pouquinho, né? Assim pensam os administradores do Corinthians na atual gestão. E a situação cada vez mais complicada. Então, fica aí o alerta, o caminho, eu já falei. O que o Corinthians tem sido heróico, porque tem jogadores no seu elenco que encarnam realmente a alma corintiana, né? E o Romero é um deles. Pode ter seríssimos problemas técnicos, mas ele encarna a alma corintiana. O Romero é um desses jogadores, tá? Tem o Garro, que é muito bom jogador. Enfim, tem o Hugo, que é excelente goleiro. Mas o caminho da gestão corintiana é o caminho do rebaixamento, é o caminho da Série B. E essa questão aí da patrocinadora master pode ser mais um episódio drástico, trágico, no ano de 2024, em que o Corinthians, por incrível que pareça, está em 2 frentes de título. Está na frente de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Pois é. A camisa nesses momentos pesa também, né? Ajuda muito. E falando em sorte, repito, a vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro ontem é daquelas para o torcedor guardar. Apesar de ter pouquíssima gente no Maracanã, o clima meio desagradável para o Carioca, né? E o Fluminense não ajuda o torcedor a se empolgar para ir para o estádio, né? Então, não sei nem se chegou a ter 10 mil pessoas ontem. Mas público muito pequeno para um jogo horroroso. É um jogo muito ruim. 2 equipes que não apresentaram muita coisa tecnicamente, muita falta, muito cartão amarelo, muitos gols perdidos. Olha, o Cruzeiro enganou vocês, a mim nunca enganou. Eu sempre falei aqui, a torcida do Cruzeiro ficou brava comigo, que eu falei, Cruzeiro não vai pegar Júnior Santos, Cruzeiro não vai pegar nenhum craque, Cruzeiro não vai pegar, vai brigar por título, não vai porque não tem time para isso. Ah, você que não sei o que, tá falando besteira, tal, porque Cruzeiro tem um jogo a menos, pode botar 7 jogos a menos pro Cruzeiro. Não consegue. Tal de Lautaro. O cara briga o tempo inteiro com a bola, parece boxe, ele e a bola discutindo, brigando o tempo inteiro, não acerta nada, rapaz. O cara não acerta nada. É impressionante o tal do Lautaro, como é deficitário com a bola no pé. Matheus Pereira joga sozinho. É um craque no meio do campo do Cruzeiro perdido. Caio Jorge faz 1, perde 7. Ah, é bom jogador, mas precisa ser mais decisivo, né? Ele faz 1 gol, perde 7, claros. E o resto do time do Cruzeiro é muito comum. É muito comum para almejar, brigar por alguma coisa maior. Só pega a Libertadores se o Botafogo for campeão da Libertadores, ou o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, porque aí abre vagas ali, né? Porque do contrário, se for só G6, o Cruzeiro passa longe, galera, passa longe. A bola apresentada pelo Cruzeiro nos últimos 2 jogos contra Vasco e Fluminense
é bola de 11º colocado, enfim, pelo menos não está passando o sufoco que passou no ano passado. Mas é muito pouco para o Cruzeiro, é muito pouco para as pretensões e para o quanto gastou o Cruzeiro. E o Fluminense, como eu disse, esportes da sorte deveria ser esportes do Fluminense. O time sortudo, cara. Como é que pode, né? Falou sorte, falou tricolor do Rio de Janeiro. Ganha títulos com um time extremamente limitado. Jogadores acima da média de 50 anos. O Marcelo, coitado, ele erra tudo que tenta. Joga só com a cabeleira e com o nome. Porque erra tudo que tenta, não acerta nada. O Ganso não precisa acertar muito. Quando acerta um, é o passe para o Arias, que é o brilhante. O Arias é o craque desse time. É o único jogador aí que desequilibra, né? De resto, é um time que realmente merece estar na posição que está. E no início do Campeonato Brasileiro, eu gosto de lembrar isso, né? Quando eu fiz aqui no Dois Toques a minha projeção de título, tirei o Fluminense da projeção de título. Ah, isso é clubismo, é isso, é aquilo. Tá bom, vocês acham que é clubismo, eu estou fazendo uma análise, não vejo o Fluminense brigando por nada no Campeonato Brasileiro. Copa é uma coisa. No campeonato de pontos corridos você precisa muito mais do que sorte e jogadores que foram campeões no século passado. Você precisa de muito mais do que isso. E o Fluminense não tem mais do que isso. Então, para o que o Fluminense tem, a vitória de ontem pode botar na conta do Fábio e do Arias. Porque, olha, o Fluminense, um time que perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense, que perdeu para o Criciúma. O Atlético Goianiense não ganha de ninguém. Mas ele ganhou do Fluminense. O Fluminense é um time que não consegue ter regularidade. Quando ele pensa que vai, ele afunda. Quando você pensa que vai afundar, ele respira. Então, para o torcedor, é se apegar a momentos como esse, porque não vai passar muito disso. O Fluminense, se escapar do rebaixamento, vai ser no sofrimento, no sufoco, contando principalmente com John Arias e o grande nome desse time do Fluminense, que é o goleiro Fábio. Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta com mais uma edição dos Toques, a Casa do Futebol.